Estamos dando início ao nosso programa Politicamente Cristão. Estamos reunidos na mesa, um ambiente democrático, um ambiente onde todos são ouvidos. Ao meu lado esquerdo, neste tempo, Flávio Félix. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Quem disse que jogador não fala sobre política, senhor Flávio? Ah, o Romário tá lá, né? Tá dele, né? Pô, que isso. Ao meu lado direito, pastor Wellington. Sempre do lado direito. Aí, Sempre. Eu tô à direita deles. Muito bem, senhor Flávio. Nós não poderíamos deixar de falar neste momento acerca do 7 de setembro, um ambiente democrático, onde muitas pessoas estão atentando, dizendo que nós não estamos vivendo um período democrático. Se não é um movimento democrático, o que seria? Uma ditadura? Estamos vivendo um fascismo. Mas se estamos vivendo num fascismo, precisa de um ditador. Quem seria esse ditador? Qual o cenário que nós estamos vivendo? Qual o ambiente que nós estamos vivendo? O adjetivo que eu daria, como eu disse... O Flávio tem uma revelação aí. Revelamento. TSE-crático. Esse é o momento que estamos vivendo, o momento TSE-crático. Quem dita as regras são eles, né? Os homens da toga, aqueles que usam preto. Eles se sentem injuriados, eles fazem a denúncia, eles julgam, eles sentenciam, eles executam a sentença. Se isso não é ser um ditador, se isso não é uma ditadura, eu não sei mais o que é. Então a gente não sei em que período estamos vivendo. Quem seria o ditador? O engraçado é que você chega no 7 de setembro, que é uma data festiva para o Brasil inteiro. Sim. Né? Então, assim, quando algumas pessoas se excluem dessa festa de celebração, né, que é celebrando a independência do Brasil, aí o pessoal se exclui de participar dessa festa e acusa quem está celebrando a independência. Então, é um negócio que... Sem contar que os outros, além do presidente da República, obviamente, porque assim, é uma festa que é algo oficial. É algo do governo. Não começou com esse governo. Não. Já existe, mas está no calendário oficial do governo. E dessa forma, os outros foram convidados. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, todos foram convidados. E não foram. Não foram. Aí o presidente foi. E nessa que o presidente foi, ele sequestrou. Esse foi o que eles estavam usando. O 7 de setembro foi sequestrado pelo presidente da República. Pera lá, como assim? Você quer que o cara fique recluso dentro de casa, então? Não vou sair porque eu sou candidato, mas ao mesmo tempo que eu sou candidato, eu sou presidente. Logo, o que eu faço? Como assim? Eu saio como candidato, eu saio como presidente? Então, essa é a mistura que eles estão fazendo, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de estar presente em todos os atos. E uma coisa linda de ver nessas datas é ver o povo com o avô, a avó, o filho, os netos. Algo tão extraordinário e tão bonito, e todos celebrando, né, a essa nação tão maravilhosa, tão linda. Está nascendo um patriotismo, um amor pela nação. Aquilo que a gente olhava nos filmes americanos, a gente ficava, nossa, cara, aquela bandeira lá na frente da casa, né, na escola, e aí a gente percebia isso nos filmes americanos. Então, hoje começa a nascer no Brasil. Sim. Né? A diferença do 7 de setembro, dos últimos anos para os anteriores, é que antes era só um movimento de calendário. Né? Então, quem tinha que desfilar pela escola, né, pelo exército, pelos batalhões militares, todo mundo ia, esse pessoal ia. Mas a população não participava. Não participava. Hoje é isso que você falou. É o vô, é o neto, é a avó, é as crianças. Então, assim, muita gente de idade participando. Sim. O Brasil, né, tá envolvido com a política hoje. Sim. E aí o que fica... Se dentro de uma democracia todo o poder emana do povo,
Se nós fizermos um paralelo quando em outras manifestações e outros atos, o que nós víamos era destruição, era bagunça, crucifixo, às vezes em órgãos genitais de certos grupos, pessoas rasgando e queimando Bíblia, Bandeira nacional. Nesses encontros a gente percebe o oposto disso tudo, né? É o amor pela nação, o patriotismo, o hino nacional sendo cantado, as pessoas indo para as ruas. Isso nós vimos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, e num ato muito voluntário, muito liberal, né? Mas um negócio que é bacana é o seguinte: antes a família falava assim, a gente não se envolve com política, porque política é lugar de ladrão. Ok. Né? Então, hoje isso mudou. Hoje a família decidiu se envolver com política. Sim. Né? A igreja decidiu Sim. se envolver com a política. Nós estamos aqui tendo esse momento. Sim. Né? Muitos pastores estão não usam o púlpito muitas vezes para falar de política, mas ele na rede social dele, né, no bate-papo com um ou dois amigos ali, está declarando um posicionamento. E chegou o tempo desse posicionamento. Sim. A coisa ficou muito clara, né? Tá tudo muito óbvio, né? Então hoje tem lado, né? Declarado. Tem um lado que é a favor de tudo aquilo que é contra a família, tudo aquilo que é contra a estrutura, né, de país. Quando você olha para o trabalhador, quando você olha para o cara do campo, o cara que planta, o cara que trabalha muito. Então, assim, tem um sistema contra tudo isso. Então, assim, é pegar o dinheiro de quem trabalha e dar para quem não trabalha, né? Só que o povo que trabalha percebeu que se eles forem para a rua, que se todo mundo se manifestar, se todo mundo começar a ter voz, isso pode ganhar força. E é esse movimento que está acontecendo, né? A gente percebe isso hoje claramente. O povo entendeu quem é que manda, né? O povo entendeu quem é que paga as contas. O povo entendeu, peraí, vocês estão aí porque aquilo que é tirado do meu salário que paga vocês. Os impostos que eu pago que pagam vocês. Quando eu compro um produto que ali tem um imposto, esse imposto sai daqui para o salário de vocês. Então, isso faz parte da democracia. Okay. Mesmo esse outro lado que o pastor está citando aqui, é democracia. Sabe? O cara que é contra as pautas que, por exemplo, nós defendemos. Tudo bem, seja contra, está dentro da democracia. Tá tudo certo. Né? O que não pode é quando você pega um lado da democracia, coloca aquilo ali como certo e tudo aquilo que é contra isso, não, isso está fora, isso tem que ser cancelado. E você não pode falar, né? Você não pode falar. Entendeu? Não, você está fora, isso tem que ser cancelado, isso tem que ser abominado. E aí você começa a separar a população. Né? Você cria mecanismos para você dividir a população. E aí é onde ganha. Deixa todo mundo falar, né? Exato. Todo mundo tem que ter voz. E o 7 de setembro mostrou isso. Mostrou voz. Mostrou que a população tem voz. Mostrou que a população está reativa. Né? Estão reagindo a tudo que está acontecendo. Agora, se nós estamos vivendo nesse ambiente democrático, onde a pluralidade de expressões, né, tem se manifesto, por que estão tentando esconder se é algo positivo? Embora a nossa democracia seja nova, mas as pessoas estão entendendo a ação que elas precisam ter, a manifestação, a liberdade de expressão. E o que a gente percebe é que quando esse lado estar falando, há na contrapartida, na contramão, pessoas querendo cercear o direito de você falar, impedir você de falar. Por quê? Será que nós estamos vivendo uma ditadura no sentido da palavra, na liberdade de expressão? Ou seja, se eu não concordar com aquilo que você está falando, eu vou te bloquear. Se eu não concordar com aquilo que você pensa, eu vou te bloquear. Como que vocês olham para esse momento dessa linguagem aonde a Constituição nos garante a liberdade de expressão, a liberdade de falar, e muitas das vezes pessoas estão sendo oprimidas por aquilo que estão falando? Mas eu acho que é bacana assim, você ter o direito de me bloquear na sua vida privada. Ok. O problema é quando o Estado, entendeu? Ele começa a ditar quem pode falar e quem não pode falar. O Estado bloqueando. Né? E se um funcionário público bloqueia? O judiciário bloqueando. Aí isso é terrível. Você pega um senador da República que bloqueou suas redes sociais
para que comentários, aqueles que votaram nele não pudessem mandar uma mensagenzinha para ele. Um presidente aí de uma Câmara, né? Um presidente aí fez isso. Mas isso aí é sensacional, porque assim, ó, a pessoa mostra que tem um histórico muito ruim, né? Ele mostra que tem muita sujeira, né? E agora é a hora de mostrar que o povo está vendo tudo isso, né? Então hoje as mídias sociais, ela trouxe essa importância, porque antes a mídia mostrava quem era bom, quem não era bom aos olhos da mídia, né? Então hoje o povo está vendo aqui, e o povo vai lá e comenta, o povo vai lá e participa, o povo vai lá e se envolve. Então hoje a gente está orando, declarando, a igreja no Brasil é muito forte. Muito. E a igreja está declarando o quê? Que a gente não vai mais votar em corrupto. Aquela frase, não, é corrupto, mas faz. É ladrão, mas faz. Rouba, então, mais faz, né? Lembra? Rouba, mais faz. Rouba, mais faz. Então, hoje não. Hoje os caras vão lá no comentário lá e desce o cacete. Arrepia. Né? Arrepia. E aí, quando o camarada, ele trava essa liberdade da pessoa ir lá e comentar, ele já mostrou que ele não é digno daquele lugar, né? De ser representante do povo. Ele está ali representando um grupo, né? Sim. Se esse grupo não pode falar... Que votaram nele, né? Então não tem por que ele estar lá, né? Sim, ficar num grupo, né, privado. Não faz sentido, de redes sociais. Não faz sentido. Eu vejo, existem duas formas aí desse cercear de liberdade, né? Você vê o que o pessoal chama de establish, que é o quê? É o cancelamento. Que aí esse não depende de órgãos públicos. Esse é por exemplo, o que aconteceu com o Monark. Na época do Flow. Sim, foi lá, falou uma coisa que não devia, tal, não sei o quê. Antes de vir diretamente do STF, antes de vir de lá, antes de vir o mandato para ele sair do programa e tudo mais, o próprio establishment já cancelou ele. Peraí, o que você falou não é correto. Só que quem decide o que é certo e o que é errado? Esse é o ponto. E quem está decidindo isso é uma mídia, é uma minoria barulhenta nas redes sociais. Organizada, né? Totalmente organizada. Esse é o ponto. E essa é a chave. Por quê? Porque decide quem vai derrubar. Eles se organizaram para falar o que é certo e o que é errado. E eles decidem. Então, assim, fora o governo, fora a máquina estatal, existe um senso não comum, vamos colocar dessa forma, porque não faz parte da população, mas é um nicho ali, um pequeno grupo que decide aquilo que você pode ou não. Então, eles te bloqueiam, eles te cancelam, que essa é a palavra. E assim, isso é ruim para a liberdade, né? Esse tipo é ruim. Só que isso, querendo ou não, eles estão aparelhados pelo Estado. Por quê? Porque foi anos de um marxismo sendo implementado na faculdade, nas universidades, onde eles estudaram isso, eles cresceram ouvindo isso, e aí quando eles saem, quando eles vão para a vida do dia a dia, para a vida comum, para a vida fora acadêmica, eles colocam isso em prática. Aí é onde cerceia o meu direito, o seu direito de se expressar, do monarca de ter se expressado. Sim. Um que sofre muito com isso, por exemplo, é o Danilo Gentili. É o cara que mais recebe processo, é o cara que mais é atacado. Concordo com tudo que ele fala? Não concordo com tudo, mas brigo pelo direito dele poder falar. Mas aonde um deputado teve os seus direitos de liberdade de expressão, né? Bloqueados, até mesmo preso, jornalistas que pensam diferente e teve ali a sua vida privada invadida, como empresários que dentro da democracia tem a liberdade de expressar o que pensa, o que acha, eles estão na linha contratando, gerando riqueza para o país, gerando empregos para o país, eles estão tendo a sua liberdade de expressão também invadidas e bloqueadas. Totalmente. Então, totalmente. Quem dirá um apresentador? Um apresentador de programa e tal. É assim, e nesse aspecto que você está falando, aí já entra a máquina pública fazendo isso. Que isso que é o pior, né? É quando você vê aquele que... Qual que seria, então, o dever do STF? Proteger e aplicar as leis. Não, eles estão fazendo novas leis. Eles estão colocando novas leis. Eles estão reinterpretando a lei. E aí eles usam a própria Constituição... Eles estão mostrando para o Legislativo que eles são desnecessários. Exato. E eles estão aplaudindo. Sim, estão ali abaixando a cabeça, estão ali aplaudindo isso que está acontecendo. E aí eles pegam a Constituição, rasgam e aí entra a ditadura da toga.
Por quê? Porque é a toga que manda. É a toga que fala o que é certo, o que é errado, o que não pode, o que pode e ataca eles. Você acabou de responder uma das nossas perguntas aqui. Estamos vivendo um período de ditadura de ao ponto do seu entendimento são vários ditadores, é isso? Sim, exatamente. Você tem ali um grupo de ditadores que usam preto e não são Batman. Mas assim, dentro dessa estrutura aí, tem muita gente participando. Às vezes a gente olha como se fosse só um grupo ali e não é. Nós tivemos uma série sobre Apocalipse e nós fizemos um post no Instagram da igreja usando a palavra Apocalipse e o Instagram não permitiu o post. Foi bloqueado. Bloqueou o post. Entendeu? Então, assim, hoje o nosso direito está sendo cassado. Né? Então, assim, você fala o que eu quero, o que eu permito você falar. E a gente olha para as redes sociais hoje e acaba aplaudindo, porque parece que todo mundo tem voz. Quando na verdade... mas essa voz que foi liberada, né, que foi potencializada, hoje ela está sendo filtrada, engessada, né, controlada, observada, e aí isso começa a ficar muito ruim. Então, quando o Brasil vai para a rua, num 7 de setembro, gritando, olha, nós ainda continuamos lutando por independência, entendeu? Forte. Nós não estamos só celebrando a independência de 200 anos atrás, não. Nós continuamos, né, até hoje, hoje clamando por independência. Porque senão daqui a pouquinho, hoje, dependendo do que você coloca no Instagram, ele censura. Sim. Dependendo do que você coloca no YouTube, ele censura, né? Não permite, bloqueia, cancela, esconde o seu vídeo. Você não encontra o seu próprio vídeo no YouTube, entendeu? Então, assim, tá chegando um ponto que é pra gente fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Sim. Né? Porque durante muito tempo a gente deixou esse grupo, essa minoria que é organizada, que grita alto, que faz muito barulho, e aí eles foram gritando, falando, e a gente foi se encolhendo, né? Aí a gente foi, nossa, cara, será que a gente... né? Então, hoje, eles chegaram ao ponto de pegar uma palavra, que é a palavra-chave do evangelho, que é inclusão, e eles rotulam a gente como sendo não inclusivo, né? E rotulando algumas igrejas, porque atende um grupo aqui, essas são inclusivas, né? Mas a gente tem Jesus, o próprio Jesus dizendo, Pai, eu rogo, eu oro por eles, eu os abençoo, eu peço a Ti que não lance todo esse povo aqui, porque eles não estão nem sabendo o que estão fazendo. Senhor, eu estou intercedendo por aqueles que não sabem o que estão fazendo. Então, assim... O amor do Pai arrebanhando, né? Sendo totalmente inclusivo com aqueles que estavam crucificando. Então, assim, o evangelho é totalmente inclusivo. Sim. As boas novas é 100% inclusiva. Não existe pecado que a graça não alcance. Só que hoje, com essa ditadura da modinha, parece que aquilo que a gente faz, aquilo que a igreja prega, aquilo que nós defendemos... Aí você não é inclusivo só porque um grupo, biblicamente, é rotulado como pecador. Então, mas a Bíblia vai colocar como pecador um grupo muito grande. Mentiroso é pecador, o adúltero Então, assim, mas só é inclusivo se atender aqui ao capricho desse grupo minoritário. Sim. Né? E aí rotula, né? Aí vem, não, porque vocês são ditadores, né? Porque vocês são autoritários, né? Não, porque vocês são ultrapassados, né? E aí vem trazendo vários rótulos para a igreja que distorcendo a imagem da igreja, né? Tentando trazer, tentando imputar, tentando fazer pregar uma imagem na igreja que não é. A igreja sempre trabalhou com drogados, com recuperação de drogados, entendeu? Desde que eu me entendo por gente, a igreja já fazia esse trabalho com os drogados em pauta. Então, hoje, quando a igreja é contra as drogas, eles rotulam a igreja. Né? Então, assim, a gente sempre cuidou do drogado. Sempre. A igreja sempre foi na Cracolândia, levou alimento, levou casaco, levou abrigo, levou cuidado, sempre.
O cara continuava usando drogas e a igreja estava ali a semana que vem, na outra semana e fazendo um trabalho e lançando a semente. Mas agora, hoje, não, eles são né? Esse povo que eles não são inclusivos, e aí, assim, é como se a gente, a gente atende, a gente cuida, então a gente protege, e aí, quando esse grupo tenta calar a gente, né? E tirar a nossa liberdade de comunicar, porque a gente sempre cuidou da pessoa, mas sempre condenou a prática, né? Então, totalmente diferente. Totalmente. Então, você cuida da pessoa e condena a prática da mentira, da prostituição, da homossexualidade. Então, essa prática toda a gente vai condenar, entendeu? Mas a pessoa a gente vai abraçar sempre. Sempre. É a bandeira do cristianismo. É a bandeira. E a gente precisa ter liberdade, né? Com certeza. Precisa ter liberdade para pregar isso. Sim. E para cuidar das pessoas. Assim como a Bíblia é a nossa referência, para uma democracia, a bandeira é a referência da nação, do patriotismo. Sim. Eu confesso que a última vez que eu estive diante de um ato, de uma manifestação nessa proporção foi na Copa de 94. Lá atrás. Eu não era nem nascido ainda, eu acho. Conversa. Já é da época da Tubaína, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Em 98, ali, na Copa na França, ainda já bem menos. É lindo ver, né, as pessoas tirando as suas bandeiras, né? Aqueles que nem tinham. Eu me lembro que uma vez eu entrei num comércio, e aí era um período de eleição, e aí eu perguntei, né, cadê o patriotismo, cadê a bandeira? Ele falou, não, aqui essa bandeira, não sei o quê. E você há pouco citou a questão do patriotismo do americano. De reverenciar a bandeira. A gente percebe isso renascendo, ou surgindo, nascendo. Eu conversei essa semana com uma pessoa exatamente sobre esse ponto. Eu lembro que se você andar por Atibaia, você vai ver várias casas, a bandeira do Brasil ali na frente, em vários carros, né? Em vários lugares você vê, hoje, você vê a bandeira do Brasil. Você tá falando, caramba, isso tá parecendo muito americano. Porque o americano, ele é nacionalista nesse ponto. Muito. Né? Ele é aquele que defende patriota ao extremo. E aí você começa a ver, em algumas casas, a bandeira do Brasil ali na frente, a bandeira hasteada, as cores do país, as cores da nação. Você fala, olha como isso está surgindo no brasileiro. Né? E é algo que deveria ser natural. Algo que deveria ser trabalhado desde a época da escola, desde ali do ensino fundamental, desde o berçário. Cara, isso aqui é a bandeira do seu país, você tem que honrar isso daqui. Você tem que tratar isso daqui com o maior carinho do mundo. Por quê? Porque é a bandeira da sua pátria, a bandeira da sua nação. E não, quando você vê atos que são contra essa democracia, que são contra essa liberdade de expressão, eles pegam essa bandeira, eles queimam, e aí é aquilo que você estava falando, queima a bandeira, queimam as bíblias, né? Queimam símbolos cristãos, né? E aí, peraí, quem que está sendo agora então o não inclusivo? Quem é que está apontando? Quem é que está sendo arrogante? Quem é que está sendo aquele que está limando ali a tolerância, sendo intolerante com a outra pessoa? Quem são esses? E aí onde você observa a narrativa, a narrativa é uma coisa, mas quando você vai para os fatos você vê que não é. Nessa agora do 7 de setembro, por exemplo, cara, não teve você não viu nada tipo de tem um boletim de ocorrência aqui, porque quebraram o vidro ali. Não existiu isso, não tinha isso. Zero. Não teve em lugar nenhum. Furto ali nada. Não teve em lugar nenhum. Cara, aí você pega o que produziu de lixo, nada, não teve. Você vai pro Rock in Rio, foram, se eu não me engano, 3 toneladas de lixo em um dia. Dá pra gente arriscar, Flávio? Da onde que vem, Jorge, essa palavra, essa terminologia de atos antidemocráticos para um cenário desse? Porque assim, aí você vai lá e participa, você vai lá, entendeu? É convidativo, cara, né? É prazeroso. Eu vi um vídeo de um camarada que ele foi num momento desse, do 7 de setembro, e ele falou, gente, olha como que o Brasil tá mudando.
E aí ele manda, não sei se é verídico ou não. R$5? Foi no Rio de Janeiro, Foi na Copacabana. No Rio de Janeiro. Aí ele manda lá, E aí, traz uma água aí pra mim. Uma água. Aí os R$5 vai. E volta a água. E volta a água. Então, assim, cara, coisa linda. Lindo demais. Coisa linda. Então, assim, na Paulista, toda hora o caminhão de som tava anunciando assim, gente, perderam um celular da marca tal, tal. Entendeu? Entregaram uma carteira aqui. Então, como que você chama um momento tão cívico desse, Sim. de um momento antidemocrático. E aí foi a pergunta que você fez. Pô, da onde surgiu isso? Pra mim só tem uma coisa, é quem tá querendo ditar o que é democracia pra dizer que isso é antidemocrático. Sim. É anti o pensamento daquela pessoa, anti aquilo que ela acha que é antidemocrático. A ponto de que, vocês viram aí, o TSE proibiu a divulgação das imagens do 7 de setembro na campanha do atual presidente, que é candidato à reeleição. E aí o TSE foi lá e bloqueou. Não pode utilizar, está suspenso o direito das imagens. Aí os advogados do presidente foram lá, recorreram para o colegiado. Para que as fotos e os vídeos... E saiu hoje, foi unânime. Não vai poder usar, Nossa. Não vai poder estar lá, não vai poder... Só que por um lado, pode bater. Pode falar que não vai poder usar, tudo bem, ele não pode. Só que as mídias sociais estão rodando. Tá vendo isso daqui? O presidente não pode usar. Tá vendo isso? O presidente não pode usar. E aí você fala, poxa, mas quem que está sendo então o intolerante? Quem que está sendo então o fascista? Né? Quem que está sendo então aquele que está proibindo o outro de se posicionar, de se expressar, de colocar a sua opinião? Quem é que está sendo esse, né? Então, para mim, esse ato antidemocrático só vem de quem quer ditar o que é democracia. E aí é onde essas eleições agora elas são decisivas, né? E é por isso que a gente está nesse bate-papo aqui, porque quem pode interferir em alguma coisa no STF, nessa turma toda aí, são os senadores. Boa parte deles tem um histórico muito pesado. Então, eles não mexem com o STF e o STF não mexe com eles. Né? É bem então, troca de favores. Como que um Renan Calheiros Meu Deus. vai investigar ou vai participar de um movimento de impeachment, né, de um juiz do STF? Então, ele não vai participar. Jamais. Por quê? Porque o histórico dele lá é pesadíssimo, né? Então, fica um protegendo o outro. Então, chegou a hora de mudar o Senado, né? E fazer um movimento diferente. Muito forte. Um movimento anticorrupção, um movimento e colocar gente decente lá, né? Gente decente que não vai bloquear os comentários e que o eleitor pode ir lá e reivindicar. E você lembra do porquê, como que foi essa situação do bloquear os comentários, né? Desse ato? Não, da situação do por que bloqueou os comentários. Frescar a memória aqui. O Caio Coppola fez lá um abaixo-assinado eletrônico que teve mais de 2 milhões de assinaturas. Ele foi lá e entregou isso nas mãos de quem? Do Pacheco. Tá aqui. Vai lá agora. E o Coppola, que não segue ninguém, se você observar lá, tem milhões de seguidores, ele não segue ninguém. Ele começou a seguir só o senador, só o presidente, para ver o que ele ia falar. Daí, entregou em mãos. Aí o que ele fez? Bloqueou as redes sociais. Para não ter novos seguidores, não tinha novos seguidores. Sofrer retaliações. E bloqueou os comentários. Então, só que eu acho que isso é a beleza da democracia. Porque a democracia, você não consegue se esconder. Segura. Porque no nosso próximo programa iremos falar sobre ideologias, sobre partidos. Nós vamos aprofundar um pouco mais. Vai pegar fogo. Você que ainda não nos segue, você que ainda não ativou o sininho, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa, porque nós somos... E aqui é democrático. Aqui é democrático. Comenta aí. É na mesa. Quer contrariar? Contraria. Tem opinião contrária? Deixe suas perguntas. Ninguém vai apagar nenhum comentário de vocês. Desce o cacete aí. Porque nós somos politicamente cristãos.